Olá, Carlos, oi gente, tudo bem? oi, tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde. Vou só esperar um pouquinho mais entrar mais pessoas pra gente começar então, tudo bem? Tudo bem, claro. Nos preparando aí. Ok. Ah, é legal que dá para pôr os filtros. Aqui está tudo ok. Ok. Boa tarde. Boa tarde, Cássio, bem-vindo. Gustavo, quem Bem-vindo, mais? gente. Caroline, e Couto, sejam todos bem-vindos aí. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa live. Bom, eu acho que dá pra gente começar já, né, Carlos? Claro, Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana, eu sou membro do Laboratório de Inovação e Sustentabilidade da Unifesp. E a gente está fazendo uma live sobre organização das finanças pessoais com o Carlos. E eu vou pedir agora que o Carlos se apresente um pouquinho, apresente a Sustentável, que é uma parceira do Labs, né? E fale um pouquinho sim, sobre você, sobre a sua trajetória, sua educação, o que é sustentável, como foi a criação dela, né? A trajetória do Sustentável até hoje. claro. Bom, vamos lá. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aí, né? Muito obrigado pela presença de quem está aí, André, Dori, Ana, Gabriel. Bom, a Juliana já falou um pouquinho, ela é do Labs, né? Que é o projeto aí vinculado à Unifesp, a unidade de Osasco. A Sustentável Contabilidade, que é o meu escritório de contabilidade, é parceiro deles, já tem algum período, e hoje a gente está aqui juntos aí para falar num tema que é normal e comum na vida de todos, né? Todo mundo, que é finanças pessoais. A gente é difícil, muitas vezes, parar e olhar um pouquinho para esse setor da nossa vida, que infelizmente às vezes nos leva ali a um descontrole financeiro, né? Bom, para começar me apresentando, quem não me conhece, sou Carlos, tenho 35 anos, sou natural de Caçapava, interior de São Paulo. Me formei em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no ano de 2013, lá no Rio Grande do Sul. E desde a universidade eu sempre tive afinidade e uma ligação assim com o universo do terceiro setor e projetos sociais, pelas causas, pela forma de atuação e todas as suas particularidades. Aí, falando agora aqui um pouco da sustentável contabilidade, ela surgiu em 2018 e foi principalmente ali após 5 anos trabalhando, né, como funcionário CLT em empresas nacionais, multinacionais, enfim, uma experiência ali, uma bagagem. Mas após esse período eu senti a necessidade ali na minha vida, né, de ter uma certa autonomia melhor da minha rotina, buscar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E aí foi quando surgiu a Sustentável Contabilidade. E também através dela, né, eu quis e quero muito sempre trabalhar e levar uma contabilidade humanizada. Que o que significa isso? Uma contabilidade, uma prestação de serviços que ele se adequa à linguagem de cada cliente e não simplesmente ali mande relatórios ou informações com termos técnicos e muitas vezes os clientes ficam quase sem entender nada, o porquê ou como aquilo aconteceu, né? Então eu busco sempre assim adequar isso aí na linguagem, seja pessoa física, pessoa jurídica, o tratamento assim é bem exclusivo e personalizado, né? No que tange aí, no que fala da linguagem em si. Muito bacana, viu, Carlos? Eu acho muito interessante porque é uma proposta nova, é uma proposta que foge, inovadora, né? Ela foge da convencional e veio de um momento de mudança na sua vida, né? Você aproveitou as mudanças da sua vida e já engatou num projeto muito bacana, com uma proposta muito enriquecedora, não é mesmo? E Isso. então, Carlos,
Você poderia falar para a gente um pouquinho, já que a gente está tratando sobre o assunto, para a gente entender mais o que é a organização das finanças pessoais e falando assim numa linguagem mais, assim que entregue a teoria desse tema para as pessoas, o que trata esse tema e qual a importância dele, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre esses pontos? Claro, vamos lá. Bom, começando, finanças pessoais, de modo bem resumido e claro, nada mais é do que se ter um controle, claro, né, de tudo que se gasta e tudo que se recebe num mês. Esse aí é o ponto de partida para qualquer pessoa que queira começar a se organizar financeiramente. Ter aí, claro, quanto se gasta e quanto se recebe num mês a mês. Outra palavra que vai estar ligada aí junto, né, já para iniciarmos esse tema aí de hoje, que é as finanças pessoais, é a disciplina. Nada adianta você ter uma clareza em um mês, um exemplo, né? Este mês eu vou começar a organizar minhas finanças pessoais. Eu organizo esse mês, mas aí o mês que vem, em abril, eu já deixei de fazer, ou seja, não vai valer de muita coisa, né? Você conseguiu ver só um mês. Então, um ponto muito importante se chama disciplina, né? Como tudo na vida aí. Então, ter uma clareza do que se gasta e do quanto se ganha. Esse é o ponto de partida inicial para se visualizar as finanças pessoais. E com isso, inserir aí uma disciplina, né? E qual é a importância disso na vida das pessoas? Qual é a importância? Primeiro lugar de todos, de ter uma vida financeira organizada, está ali muito ligado à harmonia, né? À sensação assim, de segurança, na verdade, porque a gente está falando aqui de um tema que parece e é talvez muito falado às vezes, mas pouco praticado. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas aí da sociedade, né? Não de uma pessoa específica, mas de todos. É que as pessoas não praticam muito o controle financeiro e a falta dele, na verdade, que vai nos trazer vários problemas. Então, a importância de se ter é você conseguir ter uma vida mais leve, mais plena com a sua família, conseguir entender de fato o que é importante para você, né? Investir, para você, de repente, fazer um gasto. Enfim, conseguir alinhar através do seu financeiro a sua realização ali também pessoal, né? Familiar, ajudar, de repente, algum amigo, alguma causa. Tudo isso envolve um bom planejamento, uma boa organização das finanças pessoais. Sim. Carlos, eu vou só avisar para o pessoal que está assistindo a gente que se eles quiserem enviar perguntas, a gente está aqui para respondê-las durante a live, então podem enviar caso surjam algumas questões. Até mesmo para ter interação e caso gerar dúvida, não é mesmo? E o Carlos ele vai estar aberto Claro. aqui para respondê-las as questões. E então, Muito Carlos, bacana, Juliana. sim, é uma questão muito importante. E eu acho que sim, pensando também assim, em relação ao Labs, que é uma entidade da Unifesp, né, que é a Universidade Federal, é, é muito legal entender a questão também em relação à ciência, ao estudo científico, e como grande parte do nosso público também são pessoas que fazem parte, né, do meio acadêmico, tem uma questão que é a seguinte: o que a ciência, né, o estudo científico, ele diz sobre o descontrole financeiro, o que ele nos traz sobre essa questão, e principalmente porque no Brasil a gente tem índice enorme de pessoas endividadas, de pessoas que têm um nome sujo, não é mesmo? O que a ciência ela traz pra gente? A ciência, né? O que você aí falando aí nessa questão sobre a organização financeira ou a falta da organização financeira, né? Eu busquei aqui para essa conversa nossa de hoje um estudo aí que fizeram sobre o descontrole financeiro. O que ele vai causar, né? Antes de mais nada, é interessante a gente entender que muito do descontrole financeiro causado aí na sociedade como um todo, aqui no Brasil a gente falando, né? Aqui no nosso país, ele está muito ligado a fatores sociais e psicológicos mesmo aí da sociedade, porque
a gente vive uma sociedade, né, que é induzida a um consumo assim quase que todo dia e toda hora. Desde aí do avanço da tecnologia, né, as redes sociais, hoje em dia a gente vê que a gente pode estar lá só navegando, curtindo uma página lá de uma rede social e daqui a pouco aparece, opa, uma promoção, um cupom, enfim, diversos chamativos ali para incentivar um consumo. E diante de tudo isso, né, aí a ciência mostra que essa necessidade, né, do ser humano, às vezes, se basear, na verdade, nas suas posses para conseguir um certo tipo de status social, isso tende, e é muito arriscado, na verdade, e é o que pode levar muitos a terem um descontrole total financeiro. Um exemplo, assim, bem prático e bem real, assim, mas que possivelmente muitos já devem ter vistos, são pessoas que às vezes estão endividadas, numa situação complicada, às vezes até para ter alimentação do mês, mas elas estão andando num carro do ano, entendeu? Elas estão andando para a sociedade, para fora ali, ela está mostrando que, opa, eu posso comprar. Na verdade, ela, de repente, ela está ali lutando para pagar um financiamento, que às vezes nem cabe muito no orçamento, né? Isso é só um exemplo assim de como às vezes a sociedade ou essa questão do social, né, do status social, pode levar as pessoas a se endividarem sem consciência alguma. Então, isso é muito perigoso, né? Isso é só mais um dos frutos de um descontrole financeiro. Eu levantei também aqui sobre a ciência, né, e algum estudo que já fizeram, o SPC, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é um órgão de proteção ao crédito aqui, ele fez uma pesquisa inédita aqui no Brasil e os dados aí dessa pesquisa são bem alarmantes, porque 65,6% da população aí que responderam essa pesquisa, elas disseram ter desenvolvido algum problema psicológico ou algum problema depressivo até, inclusive, em alguns casos, né? Vindos da falta do descontrole financeiro. 57,8% disseram que desenvolveram um estresse crônico, um sentido de angústia também. E isso acontece muito, é muito real e é um fato, na verdade. Uma pessoa que ela está desorganizada financeiramente, está sem controle algum sobre a sua vida financeira, a chance dela desencadear aí depressão, estresse, angústia, ela aumenta muito, né? E isso são os dados aí de uma pesquisa que foi feita, na verdade, aqui no Brasil. Então, isso só traz clareza e reforça aí a importância, né, de se ter um bom controle financeiro. Sim, com certeza. Acho que essa é uma questão muito importante para o nosso dia a dia, porque a gente vive isso, né? A gente está o tempo inteiro vendo questões sobre como lidar com a alta dos preços, como organizar financeiramente para que o que você recebe dê conta, né, do que você precisa diariamente. E eu acredito que você deve ver ainda mais no seu cotidiano, porque você está na prática, né, auxiliando e aconselhando pessoas só a uma vida financeira pessoal organizada. E Exato. pensando nisso, Carlos, eu queria, na verdade, perguntar se existe um passo a passo para uma vida financeira organizada, se existe assim uma receita para que as pessoas elas sigam, ou dicas que elas sigam, que leva a pessoa a ter um controle da sua vida financeira, para que, como você falou, não gere problemas financeiros absurdos que afetem a saúde da pessoa, a saúde mental, a saúde, enfim, física desse indivíduo. Sim. Assim, então, Juliana, uma receita específica, né, ela não existe assim em si para todos. Por quê? E eu gosto de trazer até as pessoas falar, mas não existe um passo a passo. Sim, existem passos a passos, que eu já vou falar agora aqui. Mas não existe um método assim oficial ou específico que todo mundo tem que ter. Por quê? Porque um controle financeiro pessoal, ele pode começar a ser feito. Tem gente que sabe mexer em planilha do Excel, faz através do Excel. Tem gente que tem facilidade com aplicativos. Por exemplo, existem aplicativos gratuitos, como o Guia Bolso, que você baixa no smartphone e você consegue fazer um controle financeiro.
E tem gente que vai preferir usar anotações num caderno, num bloco de notas, porque não tem grandes facilidades aí com planilhas, com aplicativos, com tecnologias. Então, isso é muito caso a caso, né? Cada pessoa tem que enxergar o que for melhor na sua realidade. Agora, passos, né? Com certeza existem. E eu vou falar aqui algum deles para vocês, para ajudar a todos. Só o Mauzito aqui que tá, já estou vendo, está perguntando, já te respondo, tá, Mauzito? Tá. Vamos lá, um primeiro passo para organizar as finanças pessoais é fazer um diagnóstico. Um diagnóstico, pode parecer essa palavra um pouco mais complexa, mas nada mais é do que a gente já tinha falado ali na abertura. Entenda, faça uma relação, seja através de um Excel, de um aplicativo ou de uma anotação num caderno, mas faça um controle. Quanto eu recebo todos os meses e quanto eu gasto todos os meses. Isso é um diagnóstico. Faça este levantamento. Isso aí é fundamental e primordial. Pode ser, vou começar a fazer um controle financeiro agora a partir de março. Então vamos lá, no dia 31 de março, pegue aí todo o histórico, né, do seu mês e faça uma seleção. Tudo que você gasta e tudo que você recebe dentro de um mês. Feito isso aí, você vai conseguir já ter uma visão. Você tem gastos com aluguel, com alimentação, com saúde, com energia, água, internet, celular. Tudo isso aí são gastos que você pode e deve citar e escrever aí, né? Seja Excel, aplicativo, anotações. Voltando. Feito isso, neste diagnóstico, já é muito importante também você já identificar se você tem dívidas em aberto. Seja um empréstimo, seja um financiamento, seja um cartão de crédito atrasado, enfim, alguma dívida sua que esteja pendente e precisando de alguma negociação, dê prioridades a elas. E nessas dívidas, que é algo muito importante, priorizarem as que tiverem o maior juros e multas. Aqui um disparado, aqui vou colocar já como exemplo, que acontece muito, pessoas que talvez estejam com um cheque especial em aberto, estão devendo lá no cheque especial, ou estão com faturas de cartão de crédito atrasadas. Normalmente esses créditos eles têm taxas de juros altíssimas, mensais, diárias, né? Então, priorizem, por exemplo, se uma pessoa está, depois desse diagnóstico, viu que tem essas dívidas, priorize negociar elas. Seja parcelando, seja, de repente, quem tiver condição de quitar, talvez, né? Negocie aí as multas e juros, fala, olha, eu vou quitar essa dívida de uma vez só. Você consegue melhorar, entendeu? Os juros e as multas para mim? Negociem mesmo. Não vão assim pagando só de caro o que já oferecerem. Façam uma negociação. Ainda mais nesse tempo agora de pandemia que a gente está vivendo, né? Que está uma crise global. Então, muitas empresas, inclusive aí as bancárias, né? Que normalmente têm os juros mais altos, elas estão abertas e suscetíveis aí a negociar, sim, multas e juros. Bom, primeiro passo, então, façam um diagnóstico, certo? Identifiquem quanto vocês recebem, quanto vocês gastam mês a mês. Feito esse diagnóstico, aí um segundo passo para ajudar num controle financeiro é a pessoa fazer uma elaboração do orçamento. Orçamento nada mais é do que uma previsão, ou seja, é uma média aí que você imagina. Se você já identificou no seu mês de março que você teve tanto de gastos e tanto de recebimento, possivelmente em abril esses valores vão quase se repetirem. Claro, aí no orçamento muita gente vai ouvir falar em gastos fixos e gastos variáveis. Isso confunde muitas pessoas. De uma maneira bem resumida e clara aqui, gastos fixos são aqueles gastos que eles não mudam mês a mês. Independe se você gastar mais, gastar menos, enfim, mas os gastos fixos eles não alteram o valor normalmente. Por exemplo, aluguel. Claro, tem um reajuste uma vez ao ano, mas normalmente ele já é para os próximos 12 meses.
O aluguel não vai mudar mês a mês o valor. Isso é um gasto fixo. Um exemplo de gasto variável, a água. Quanto mais se consome água, mais caro vai vir a conta. Todos os gastos que o consumo tiver relacionado ao aumento ou à diminuição do valor de uma conta ou de um serviço, isso é um gasto variável. E os gastos fixos são aqueles que não vão mudar, né? Se você tem lá, de repente, um financiamento que você paga, sabe que a parcela vai ser fixa. Então, isso aí não vai alterar o valor. Ou seja, montem um orçamento com essa previsão. Quais são para os próximos 12 meses, que é o mais comum, né, utilizado, o período de um ano, para você ter uma segurança, uma clareza de um período maior. E façam ali, ó, mês de abril, mês de maio, mês de junho, julho e assim por diante. Façam uma previsão para os seus próximos 12 meses. No orçamento, que é onde você vai identificar, olha, de repente aqui uma situação que acontece também muito. Todo início de ano, quem tem filhos, quem tem veículos, né, sabe que tem que pagar IPVA, tem que pagar a matrícula da escola, tem material escolar, tem que um monte de renovação, de taxas, de tudo. E muitas pessoas não se organizam para isso. Agora, se elas tiverem com um orçamento, uma previsão, né? Olha, lá em janeiro eu já sei que eu vou ter este e estes gastos a mais do que o normal, a pessoa ela já vai se preparar para o mês de janeiro. Ela não vai esperar chegar o mês de janeiro e deixar lá a bomba explodir, né? Assim, digamos, que não exploda, mas deixando ali a finança descontrolar. Então é muito importante essa elaboração do orçamento, porque é no orçamento que vai ter uma clareza e uma visão ali, né, mais longa de como se comporta o seu financeiro. Bom, além disso, né, aqui até uma dica, existem para quem utiliza Excel, existem várias planilhas gratuitas aí online, que vocês conseguem facilmente, e se alguém daqui tiver interesse em algum modelo de planilha de orçamento pessoal, pode me mandar mensagem depois ali no direct ou por mensagem aqui na Sustentável, que eu repasso, sim, eu tenho aqui alguns modelos e eu posso passar tudo tranquilo e rápido para ajudar mesmo. Para quem mexe com Excel, né? Quem não mexe pode seguir no caderno, pode baixar um aplicativo, enfim. Bom, feito esses dois passos, que é o diagnóstico e o do orçamento, a gente vai para um terceiro, né? Num cenário ali de dívidas controladas, vida financeira clara, ou seja, tem já um orçamento da previsão para os seus próximos meses, está tudo ok? O terceiro passo para um bom controle das finanças pessoais é o investir. Isso é unânime, isso é muito necessário. Uma cultura que a gente não é ensinado no Brasil, né, e desde criança, pouco, na verdade, se fala, é em fundo de emergência, ou seja, a tradicional, talvez muito conhecida por todos, uma poupança, né? Que é um tipo de investimento mais comum. Mas um fundo de emergência, como o próprio nome já diz, ele vai ajudar muito as pessoas a lidarem com situações adversas, como, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo. Muitas pessoas perderam o emprego, perderam a fonte de renda. Vamos imaginar aqueles ambulantes, né, que dependem do fluxo de pessoas na rua, o pipoqueiro que vende pipoca na rua. Para quem que ele vai vender pipoca, né? Porque as pessoas estão só cada vez mais fiquem em casa, fiquem isoladas, sem aglomeração. Ou seja, numa situação como a gente está vivendo agora, a pandemia, claro que é global, mas numa situação adversa que qualquer um pode viver, seja a pandemia, como eu disse, é global, mas podem ter situações pessoais. Você pode adoecer, pode ter um falecimento, pode acontecer um acidente na sua casa, enfim, inúmeras. Se você não tem um fundo de emergência, a chance de você entrar num endividamento para lidar com qualquer adversidade é muito grande. Por quê? Como diz o nome, né, é uma emergência. Você vai se endividar, você vai no cheque especial, você vai usar o cartão de crédito, você vai fazer um empréstimo, você vai fazer o que for para tentar resolver ali. Só que isso, claro, né, vai te trazer aí uma dificuldade financeira iminente. Vai ser quase pouco provável que você não vá se complicar financeiramente. Então, por isso que é muito importante investir. O investir dentro, por exemplo, ali do seu orçamento que você fez no passo anterior,
estipule um valor mensal. Se é R$10, se é R$50, se é R$100 que você vai guardar por mês, isso não importa, mas coloque um objetivo. Faça uma poupança para você conseguir lidar com os imprevistos da vida. Então, isso aí é um terceiro passo que é muito importante. Eu vou falar um pouco aqui também sobre alguns tipos de investimento, né? Para trazer uma clareza, talvez, para alguns. Antes de entrar nesses investimentos, deixa eu só ver o que o Mauzito perguntou aqui para ver se consigo responder. Como tentar manter um controle financeiro com as altas nos preços, literalmente a cada semana? Mauzito, então aí a gente entra justamente num ponto aí que a gente está falando do orçamento, né? A gente já sabe que infelizmente está tendo essa alta aí quase que diária. Vamos lá prever e projetar de repente dentro dos gastos variáveis que são com alimentação, né? Já colocar uma margem um pouco a mais. Um exemplo, se o mercado mês passado deu R$200, eu já sei que com esses aumentos, possivelmente o mercado desse mês vai dar 250, 300. Então, sempre já tentar deixar uma margem maior, principalmente aí para os itens de alimentação, que é onde eu imagino que mais estejam sofrendo oscilações, né, quase que diárias. Claro, medicamentos, outros tipos de produtos também de limpeza, todos que estiverem uma alta, né, que foi identificada essa alta, já façam uma previsão um pouco maior, então, né, já deixa uma margem ali, justamente para você já entender, olha, o que eu antes comprava com R$200 no supermercado, não vai dar mais para eu comprar. Eu vou ter que gastar 300 se eu quiser comprar os mesmos itens. Ou seja, então já tem que ter essa jogada e essa clareza aí para você, dentro da possibilidade, deixando uma margem, né, de como se gasta. Espero ter respondido bem aí o Mauzito. Carlos, a Elinalda fez um comentário que acho que muito pertinente também, que ela comentou que exatamente não sabemos o que podemos esperar de um imprevisto. Eu acho que realmente, pensando nesse sentido, a organização financeira ela acaba sendo essencial, porque a gente está no cotidiano, imprevistos acontecem o tempo todo e Exatamente. Realmente, se não tiver um controle financeiro, o que sobra recorrer são as opções que vêm de empréstimos, cartão de crédito, que acabam gerando muitos juros para as pessoas. Exatamente. Endividamento, né? Aí a gente não está preparado para lidar com o imprevisto, acaba se endividando, né? Muito mais do que às vezes o próprio imprevisto. Assim, é surreal, na verdade, mas acontece muito, né? É o mais comum, na verdade. Bom, vamos voltar então para a parte ali só para finalizar essa questão dos passos. A gente está num terceiro passo para a organização financeira, que seria o investir. Eu já falei que o mais comum é a poupança, que sim, é um investimento seguro. Você abre uma conta poupança e vai depositando R$10, R$20 dentro do que você puder mês a mês, né? Se você quiser depositar cada semana também pode, enfim, aí é aberto. Mas ela vai ter um rendimento ali, digamos, né? Ela não é um rendimento tão alto, não tem uma rentabilidade alta, o valor que você estiver aplicado lá. E claro, isso para todos os investimentos que eu vou falar, todos os tipos, isso para ficar bem claro. Quanto maior o valor que estiver aplicado, maior vai ser o rendimento. Quanto menor o valor que tiver aplicado, menor vai ser o rendimento. Isso aí também tem que estar claro para todo mundo. Um outro tipo de investimento que é muito comum, e muitos já devem ter ouvido falar, é o CDB, que é um certificado de depósito bancário. Em outras palavras, esse tipo de aplicação é um dinheiro, né, que a pessoa física está emprestando por um determinado período para um banco. Resumidamente é isso. Ou seja, você pode aplicar em um CDB para você vai aplicar hoje R$100 para poder resgatar ele daqui a 3 meses. Antes dos 3 meses, você não pode resgatar esse dinheiro, porque foi o acordo que você fez com o banco. Isso é um CDB. Os CDBs, eles têm já um índice de rentabilidade normalmente maiores do que a poupança, boa parte deles, e eles podem começar a receber investimentos. Existem bancos que aceitam a partir de R$1.
Então, é bem acessível, né? Claro, R$ 1, talvez um rendimento sobre R$ 1 vai ser pequenininho, vão ser centavos. Mas, conforme a possibilidade, e se a cada mês você consegue investindo mais em CDBs e tem essa disponibilidade, é um tipo de investimento interessante. Outro tipo de investimento que alguns já devem ter ouvido falar é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, entre outras palavras também, nada mais é do que uma pessoa física estar emprestando dinheiro para o governo, na verdade, por um determinado período de tempo. Isso é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto também é uma aplicação com uma boa rentabilidade. Claro, cada um tem ali a sua categoria, todos eles, todos os tipos de investimento, as pessoas têm que ver quais são as regras e as condições antes de assinarem, né? Não vão injetando dinheiro assim sem saber e sem entender com clareza quais são as condições que estão sendo impostas. Mas o Tesouro Direto, ele é um tipo de aplicação muito bem vista, digamos, principalmente para quem não tem medo, assim, não entende muito. Ele ainda é uma aplicação de renda fixa, ou seja, ele é seguro, né? Não tem assim grandes riscos, mas é uma aplicação muito interessante. E no Tesouro Direto também podem ser aplicados a partir de R$ 30. Ou seja, com R$ 30 você já consegue investir numa aplicação de Tesouro Direto. Para fazer esse tipo de investimento é direto com o governo. Então é na página lá do governo, joga aí, investimento Tesouro Direto. A China está perguntando se gostou da ideia de investir, se eu faço algum tipo de assessoria. Posso, claro, para pessoas físicas, super sim, faço sim. Nesses tipos de investimento de renda fixa, faço sim, assessoria, ajudo, indico, mostro, com certeza. A gente vai chegar agora aqui em outros tipos de investimentos que aí já não é muito totalmente minha área, meu domínio, né? Mas faço. Outro tipo de investimento também que tem uma rentabilidade bem interessante, mais alta inclusive do que o CDB, do que o Tesouro Direto, é o LCI e a LCA. O que são isso? LCI é letra de crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio. Isso já é um tipo de um produto financeiro mesmo, que o banco aí normalmente é feito através de bancos, tá? E aí você contrata mesmo investir em algum tipo desses fundos. Eles também são de rendas fixas e eles normalmente têm uma rentabilidade um pouco melhor do que os outros tipos que a gente já falou. Só que assim, um porém é que a maioria desses LCI e LCA, eles aceitam investimento a partir de R$ 5.000. Podem ter alguns que aceitem menos, um valor menor inicial, mas o mais comum aí, eles pedem no mínimo R$ 5.000 inicialmente para se investir. Então já é para quem tem esse valor, essa disponibilidade, né? E o LCI e LCA também funciona quase da mesma maneira que os outros. É um produto que você compra e você vai investir nesse fundo por um período de tempo. Após esse período de tempo, você vai poder resgatar o valor integral e o rendimento. Também é importante, vejam as condições, claro, né? Entendam com clareza o que está sendo imposto aí pelo banco. E agora, por último, que aí aqui entra na parte que eu disse que eu não sou assim um super expert, são a compra de ações. Para quem, de repente, tem valores aí que quer investir, existe o mercado de ações, que são muito dinâmicos, mas para se investir no mercado de ações, eu não aconselho ninguém a sair assim comprando ações sozinho, sem ter uma assessoria mesmo. Porque é um mercado de alto risco. Da mesma maneira que pode-se ganhar muito dinheiro rapidamente, pode-se perder muito dinheiro também rapidamente. Então você tem que entender e saber muito bem onde você está investindo e no que, né? No caso também, hoje em dia, a gente já ouviu falar aí, alguns já devem ter ouvido falar da criptomoeda, bitcoins, que é, na verdade, também um outro tipo de investimento ali, mas que está
a dinâmica, digamos, é muito próxima do mercado de ações. Então é muito importante, assim, estudem, né, peçam aí um corretor, quem quiser investir nesse tipo de investimento, porque investir sozinho, assim, sem um total domínio, é um tiro no escuro. Isso aí, às vezes, pode sair muito pior do que não ter investido. Então, é muito importante. E nesse sentido, acho que os investimentos que têm um pouco de menos rendimento, um pouco mais de confiança, né? Eles são até mais confiáveis, né, para a organização. Sim, e são mais fáceis, né? E são mais fáceis de serem monitorados normalmente, né, Juliana? Assim, esses tipos de investimento de renda fixa é mais fácil você controlar. As ações, criptomoedas, bitcoins, é muito dinâmico. Ao longo de cada dia, ele oscila muito. Assim, então, por isso que pode ser muito perigoso, né? Muito fácil quem não entende perder dinheiro. Então, por isso é muito importante aí ter esse suporte de um corretor, né? Carlos, eu vou pegar um pouquinho do gancho da pergunta do Mãozita aí, porque ele Uhum. falou, né, sobre a questão dos preços eles estarem cada dia mais. Você vai um dia no mercado, tá um preço, aí chega amanhã, o preço já aumentou. E eu acho que no seu dia a dia, provavelmente você já deve lidar com isso, que é a questão de. Você deve ter sentido isso, provavelmente do ano passado para cá, que é como que a organização, né, das finanças pessoais, ela ajuda e ajudou as pessoas durante a pandemia, né, durante o isolamento social. E como que ela foi presente assim, na vida dessas pessoas que tiveram uma assessoria, que tiveram todo um planejamento financeiro durante esse ano. É, então, essa questão de estar organizada, né, financeiramente, com a vida financeira organizada pessoal, ela ajudou muito aí, principalmente quem estava com ela organizada. Porque eu percebi assim, tiveram muitas pessoas, e conheço aí, tenho visto, né, pessoas, clientes, amigos, enfim, que estão levando, claro, né, diante de todo o cenário, está todo mundo, de certa forma, triste, angustiado, preocupado, né, com a situação da saúde, mas aí, do lado financeiro, elas estão conseguindo se equilibrar e se manterem, de certa maneira, estáveis, justamente por terem já um controle financeiro, né? Por já terem, no passado, até mesmo antes dessa pandemia, já terem feito um diagnóstico, um orçamento, já ter feito um fundo de emergência, ou seja, dá uma segurança. Qualquer pessoa que tenha, né, já uma organização na sua vida financeira, ela traz mais segurança e, consequentemente, mais estabilidade ali para a pessoa, né? Inclusive, digamos, psicologicamente. Infelizmente, a gente viu aí na pandemia número de depressão, até mesmo os casos aí suicidas, né? Infelizmente, aumentaram e muito. E tudo isso são fatores. E a gente acha que não, mas o fator financeiro está muito ligado a essas questões. Porque uma pessoa que está sem nenhum controle, não vê saída ali das dívidas, das suas contas, ou como pagar. Eu tento imaginar, né, ou vamos imaginar, um pai de família, uma mãe de família, que não consegue pagar o aluguel do mês. Imagina o desespero que não deve ser. E aí perdeu o emprego por causa da pandemia. Imagina só a situação, você saber que no próximo mês você não vai ter como pagar o seu aluguel. Então é desesperador, né? É uma situação muito triste. Mas, então, isso só reforça o quanto é importante a organização das finanças pessoais. E isso aí é também um outro ponto aí para todos, é até se perguntar, né, durante esse isolamento, vamos aproveitar talvez esse tempo do fique em casa, né, fique isolado, vamos fazer um planejamento financeiro e até vamos planejar o que você quer fazer, por exemplo, pós-pandemia. Você quer viajar, você quer visitar a família que está longe, se faz tempo que você não vê, que você não via, quer ir num restaurante que você adora, quer comer aquele lanche que você gosta, assim, na rua, né? Então,
vamos planejar, vamos colocar já talvez esses pequenos objetivos, né, para um pós-pandemia. E tudo isso, se a gente parar para pensar, Juliana, ele volta lá para o nosso orçamento. Se a gente fizer um bom orçamento, a gente consegue até, um exemplo, a gente está em março, vamos torcer aí para que dezembro deste ano essa pandemia esteja melhor, e em dezembro eu vou querer viajar, eu vou querer curtir aí uns dias numa praia, com a família e tudo mais. Quanto que eu vou ter que gastar para isso? Se eu coloco este tipo de planejamento no meu orçamento, eu consigo fazer esse tipo de programa com muito mais segurança, né? Do que chegar lá em dezembro, eu não ter planejado e sair gastando um cartão de crédito, um cheque especial para fazer algo. Então, isso é muito importante. E tudo aí a gente volta muito a essa questão do orçamento. Carlos, o Mausuto fez mais uma pergunta. Ele acabou de fazer uma questão que é a seguinte. Trabalhei muito com títulos de capitalização e Então, eles são válidos ainda hoje? eu não sei exatamente, Mozito, qual que você está falando aí, mas o título de capitalização ele também é muito ligado a consórcios, né? Cartas de crédito, talvez eu acho que pode ser isso que a gente está falando. São e também são muito interessantes para quem tem essas condições. Foi muito bom, até muito obrigado essa observação, porque até dentro do investimentos existem também aí mesmo a carta de crédito, que é através aí de títulos de capitalização, de consórcios, que também são uma outra modalidade, mas que a pessoa tem que ter disponibilidade financeira, né, para isso, que nada mais ela começa, ela estipula um objetivo, eu vou precisar de 20 mil reais, né, com uma instituição lá responsável por esse título. Vou precisar de 20 mil reais num prazo de 5 anos. Ela estipula isso. Eles fazem um cálculo onde a pessoa vai pagando ali mensalmente uma quantia, um valor, né, até que atinja-se esses 20 mil. Só que neste período, ela pode ser sorteada e contemplada, ou seja, antes dela terminar de pagar os 20 mil, ela pode receber essa carta de crédito de 20 mil reais dela. E aí ela consegue antecipar, talvez, algum dos sonhos. Claro, ela vai ter que seguir pagando as parcelas. Mas valem sim, e são muito interessantes. Isso mesmo, o Mauzito falou ali, carta de crédito, exato. Muito obrigado por essa dica e essa contribuição, Mauzito, que ela é muito interessante. Quem tem a disponibilidade, né, e a vontade, busquem também cartas de créditos. E o que muita gente não sabe é que as pessoas falam, é só para comprar carro, casa. Não. Carta de crédito, existe valor mínimo aí que eles vão colocar, com certeza, mas ela vale para tudo. Você quer comprar um notebook super moderno ali, você pode fazer uma carta de crédito para comprar um notebook também. É uma alternativa. É também uma saída. Isso não se remete muito, a gente não pode chamar uma carta de crédito de fundo de emergência, certo? Porque normalmente você está investindo para algo que você queira comprar. Tá? Algo que você quer lá comprar, mas ao invés de parcelar e pagar juros ou pagar parcelas lá, você vai pagando uma carta de crédito para você ter um valor disponível para conseguir comprar ele. Então ele não é um fundo de emergência, mas ele também é uma boa alternativa assim, para se realizar algum desejo maior, né? Assim, comprar um carro, uma casa, um supercomputador, não sei, super celular, pode ser. Então, Carlos, agora que a gente engatou um pouquinho para falar um pouco da dinâmica mais de pessoas físicas, né? Tem uma questão Sim. que é a seguinte, como que a organização financeira, né, das finanças pessoais, como é que ela impacta na organização doméstica, principalmente, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas físicas, a gente está falando de uma dinâmica doméstica, como que essa organização impacta nesse ambiente, nesse ambiente doméstico entre as pessoas físicas e como que elas, o quão importante é para a organização doméstica. Bom, as finanças pessoais está, né, e é extremamente importante para a finança doméstica, para o ambiente doméstico, né?
Porque quando a gente fala que pessoas, a gente já remete, cada pessoa mora em algum lugar, mora com a família, mora sozinho, mas mora em algum lugar, né? Então ela tem que ter ali uma organização e está ligado diretamente. Quais são as vantagens de uma organização financeira no ambiente doméstico? É você evitar gastos desnecessários, você vai evitar desperdícios. Quando uma pessoa começa a controlar, por exemplo, a luzinha que fica acesa em todos os aparelhos que tem na casa. Você sabe, se você desligar todos eles, né, manter eles desligados da tomada sem aquela luzinha acesa, vai trazer uma economia de R$ 3 na fatura da energia. A pessoa vai começar a desligar. Isso, ou seja, são ações assim que são naturais, né, que vão acontecendo. Ela também, com certeza, vai evitar desperdício de água, desperdício de alimentos. Porque é bem aquela frase bem comum, né? Quando mexe no bolso, a gente sente. Uma pessoa vê que se ela ficar desperdiçando água, se ela ficar lá com uma goteira, a conta de água dela vai vir um valor super alto, ela vai dar jeito de resolver. E isso tudo, se a gente parar para pensar, está ligado diretamente a finanças pessoais. Quando não se tem um controle, a pessoa não consegue nem observar e nem entende muito. Tem pessoas que têm um descontrole tão grande que, por exemplo, a conta da água veio 100 no mês, normalmente. No mês lá veio R$ 300, a pessoa nem entende. Ela fala, e aumentou, sabe? Assim, quem está aí com uma situação financeira confortável, né? Não vai atrás para entender ou saber. Então, por isso é muito importante, e essa é a importância, né, aí das finanças pessoais para o ambiente doméstico e no planejamento doméstico. Tendo uma finança pessoal bem organizada, o ambiente doméstico com certeza também vai ser muito mais harmônico, né? Vai ter muito mais harmonia. Adoro te comentando ali. Vamos Ela ver. acabou de comentar que com home office a conta de luz residencial aumentou. Realmente. Exato, aí, com certeza, porque as pessoas passaram o tempo todo que ficariam fora do ambiente doméstico, fora da sua casa, passaram a ficar em casa, trabalhando de casa, né? Existem, né, Dori, eu não sei aí se é o caso, mas algumas empresas, alguns patrões aí, chefes, eles estão dando até uma ajuda extra de custos, né? Uma ajuda extra nos custos para a luz, para a internet, porque com certeza isso aumentou mesmo. Não sei se é o seu caso, mas talvez não custa tentar, né, negociar ou pedir, explicar, falar, olha, o meu salário não aumentou, mas a minha conta de luz aumentou bastante. Então, talvez seja essa a situação. Eu tenho visto aí que muitos lugares estão dando, sim, uma ajuda de custos, né? E, claro, e se atentar muito, utilizar muito da luz diurna, né? Aproveitar o máximo da luz do dia, isso aí é uma dica muito básica já, mas abra bem as janelas, as cortinas, deixe os ambientes iluminados. Isso já ajuda você a ter que ligar menos luz. Isso aí seria uma dica. Carlos, eu vou só fazer mais duas perguntas, na verdade, que envolvem mais Claro. de dicas, de conselhos mesmo. Que é o seguinte, você tem dicas para pessoas físicas, jurídicas, sobre planejamento pessoal, né? Sobre planejamento das finanças pessoais. E eu acredito que, assim, no seu cotidiano, provavelmente você deve ter tido experiência, né, com tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas que vieram ter você para falar sobre planejamento financeiro na pandemia. Se você puder compartilhar um pouco dessas experiências com a gente, para a gente estar por dentro Claro. mais sobre esse universo do planejamento financeiro, para a gente, enfim, ter esse desfecho da nossa live, que está muito, muito bacana, e com essas dicas e esse compartilhamento de experiências. Claro, vamos lá. Bom, dicas aqui, né, que a gente já falou algumas vagas, alguns passos, mas mais umas dicas, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Me desculpem aí, mas eu tenho cachorrinhos e a latida, mas vai parar. Sem problema. Vamos voltando. Boas dicas e efetivas dicas, né, para tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A primeira delas defina prioridades.
principalmente para quem estiver aí endividado, com orçamento completamente bagunçado, ou seja, está gastando mais do que recebe. Se você está nessa situação, defina prioridades. Quem estiver endividado precisa urgentemente parar, fazer um diagnóstico dos seus gastos e ver o que é possível cortar. Se não é possível cortar, então é possível reduzir algo. Reduz a conta de água, reduz a conta de luz, reduz um gasto com algo supérfluo, enfim, corte gastos. O primeiro passo é esse, defina prioridades. Para quem principalmente estiver aí com a vida em desequilíbrio, né, financeiro. Defina, escolha ali o que você vai priorizar. Ao invés de ficar comendo na rua, vamos começar a comer em casa. Ao invés de ficar ligando luzes 24 horas por dia, vamos ligar só quando anoitecer mesmo. Tudo isso aí são ações que vão ajudar efetivamente numa redução ali dos seus gastos, né? Claro, cada pessoa tem aí a sua realidade, sua necessidade. Mas uma primeira dica é, defina suas prioridades. Se você estiver com a vida financeira organizada, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, ok, pode ali, né, se você um mês vai querer fazer uma coisa um pouco diferente, comprar coisas diferentes, investir ali, sei lá, em vestuário, roupas, né, faça isso. Agora, para quem está com uma vida financeira desorganizada, corte isso. Tudo que não for urgente, assim, né, e necessário para sobreviver, você tem que cortar. Porque só assim você vai conseguir se organizar financeiramente novamente. Uma outra dica, estabeleçam objetivos financeiros. Se você tem aquele sonho, aquela vontade, eu quero muito, um exemplo, comprar um carro de 30 mil reais num período de 2 anos. O que eu preciso fazer para conseguir conquistar isso? Faça ali dentro do seu orçamento. Você tem que poupar, você tem que investir, você vai pedir ajuda financeira num banco, fazer um empréstimo de uma parte, financiar outra parte. O Mauzito comentou aqui, lâmpadas com sensores me ajudaram ali a economizar. Olha, isso é uma boa, ou seja, quando ele sai do ambiente, a luz já se apaga, né? Isso é muito bom também, Mauzito, com certeza. Para quem tem aí essa necessidade, já é uma outra super dica. Então, voltando aqui a dica aqui do estabelecer objetivos financeiros. Faça isso, estando com a vida financeira organizada, se coloque metas. Aqui eu coloquei um carro, mas pode ser um celular, pode ser um móvel novo, uma estante nova, uma mesa, uma geladeira. Enfim, coloque um objetivo, claro, dentro da sua realidade e estabeleça um prazo para aquilo. Se você quer comprar uma coisa dentro de um ano, o que você vai precisar para poder comprar? Você vai ter que economizar em outras, certo? Então, faça isso. Defina um objetivo a ser alcançado. Feito isso, uma outra dica e muito importante é... Me desculpem todos. Uma outra dica super importante, aqui é um alerta, na verdade. Se tivesse como colocar ali aquele sinal de alerta, seria ótimo. Fujam e evitem crédito fácil. O que é isso? São aqueles cartões de créditos que oferecem assim pra gente. Você só dá o seu nome, seu CPF, você já tem um cartão de crédito. Cheque especial, linha de crédito facilitada, principalmente aí para quem é aposentado já, né? Esses créditos consignados. Fujam desses créditos se não forem extremamente necessários. Por quê? Tem que ter clareza, todos vocês, que quanto mais fácil for o crédito, mais alto vão ser os juros sobre ele. Ou seja, é aquela conta assim, muito básica. Se você empresta R$100, a chance de você ter que pagar 300 ela é muito grande. Estou falando de um modo muito grosso e muito claro, não é uma regra, tá? Mas é uma realidade aí muito próxima, digamos. Triplica o valor do que você empresta. Esses créditos que são muito fáceis e muito rápidos de se conseguir. Então, realmente fujam deles. Mas é uma situação urgente, emergente, só tem ele. Então,
faça ali dentro do seu orçamento, tente colocar uma parcela onde você não vai atrasar, para você não ter mais problemas ainda com mais multas e mais juros, e faça. Se é a única saída, mas se você conseguir, evite. Não aceitem créditos fáceis. Porque quanto mais fácil o crédito, mais juros você vai pagar. Isso é fato. Uma outra dica muito importante, pesquisar preços. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, basicamente, na palma da mão, que é o celular. Pesquise preços antes de comprar. Isso vai evitar você a ter gastos desnecessários e você comprar por impulso sem nem ao menos ter consultado o preço. Quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa e depois achou ela pela metade do valor? Então pesquisem os preços antes de fazer qualquer compra. Tá lá na loja, olha ali no celular rapidinho. Opa, valor de máquina digital, estou chutando. Veja se aquele modelo e aquela marca que você está vendo ali pessoalmente, veja se na internet o preço se mantém ou se tem uma diferença muito grande. A internet hoje em dia é uma grande aliada nossa, né? Porque antes, normalmente, a gente tinha que ir de loja em loja, né, andando. Hoje em dia, na internet, você consegue pesquisar e comparar preços muito rápidos. Então, pesquisem preços. E aí, por último, uma dica óbvia, talvez, mas muito importante, quem tiver interesse sobre se aprofundar aí nas finanças, estudem sobre. Existem muitos cursos, hoje em dia, agora mesmo, a gente está aqui fazendo essa live. Existem lives, existem cursos, existem vídeos no YouTube explicando sobre finanças. Quer aprender sobre uma aplicação X, Y, Z? Coloca lá no buscar aplicação CDB. Vai estudar sobre, vai entender sobre. Entenderam? Isso aí é uma dica fundamental, na verdade, né? Antes de se tomar alguma decisão financeira, estude sobre ela antes. Sim, até mesmo no YouTube tem vários canais famosos que explicam sobre cada ativo, cada aplicação financeira e dão passo a passo mesmo, né? De como aplicar, de como entender o rendimento. Exato. Exato. O Mauzito ali trouxe mais uma super dica que existem também grupos e canais de promoções também, que ajudam aí a pesquisar e entender os preços, né? Isso também é uma super dica. Muito obrigado, Mauzito. E é verdade. Busquem, então, se informem, né? Sobre aquilo, de repente, que você quer investir ou comprar antes. E para finalizar, então, e só reforçando, né, Juliana, tudo que a gente está falando aqui, tem que ter disciplina. Tem que ter um comprometimento. Se vai ser uma vez no mês que você vai fazer isso, ok. Tire lá o seu uma vez no mês e busque ali tudo que você gastou, tudo que você recebeu dentro desse mês. 30 minutos, uma hora do seu mês para você conseguir ter uma clareza da sua finança é um tempo bem razoável e muito possível, né, para todo mundo. Por mais corrido, por mais correria, às vezes, que tem de trabalho, de cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar do cachorro, do periquito, do papagaio, mas é importante ter este momento. Então, tirem, reservem aí, no mínimo uma vez ao mês. Se quer fazer mensal, se quer fazer diário, também pode. Mas, no mínimo aí uma vez por mês, faça esse controle. Tenha essa disciplina. E voltando aqui às experiências, né, que você me perguntou, que você disse, o que eu posso trazer aqui é que eu percebi, e notei muito, que é algo muito interessante até. Durante a pandemia, muitas pessoas que antes não me procuravam começaram a me procurar para se organizar. Principalmente se tinha alguma pendência com o governo. Um fato que é muito importante, muita gente não sabe, por exemplo, é ser obrigado a declarar um imposto de renda. Então isso aí é uma situação fundamental de qualquer pessoa saber, né? Se ela recebe algum valor mensal, né, durante o ano, ela tem que saber se ela é obrigada ou não. Porque tinham pessoas que recebiam lá valores e me procuraram e falaram, eu achava que não tinha. E a pessoa extrapolou o limite da declaração
consideravelmente, e aí o que acontece? Paga multa, paga juros, fica com pendência na receita até resolver, né? Uhum. Então, isso foi um fato muito curioso. As pessoas buscaram se organizar mais, porque viram que, opa, não é legal ter pendências com a Receita, não é legal ter pendência com ninguém, né? Mas com a Receita Federal é muito grave, na verdade, também. Então, se atente, descubra, você tem que fazer imposto de renda, isso aí já é o básico. Preste atenção, se você tiver, faça dentro do prazo. Se não sabe fazer, busque aí um contador, uma ajuda, né? Mas não deixe passar o prazo para não se pagar multas, que seriam completamente evitadas se você tivesse prestado atenção. Outro ponto também, que isso aí as pessoas, muitas também me procuraram às vezes, para até, a Xena ali comentou, a assessoria de investimentos, de fazer essas aplicações de rendas fixas, muitos também me procuraram também pedindo aí esse auxílio, essa ajuda, porque as pessoas começaram, quem conseguiu se manter estável aí durante a pandemia, percebeu uma redução nos gastos com restaurantes, com bares, com shoppings. Porque tudo isso, como a circulação está muito mais restrita, né, as pessoas consequentemente passaram a economizar esses gastos que elas tinham mais impulsivos, né, na rua. Se você está passando lá na rua, você vê lá, sei lá, um lanche, opa, vou comer o lanche aqui mesmo. Você vê uma promoção numa roupa, vou comprar essa roupa mesmo sem precisar, né? Então as pessoas começaram a economizar. Roupas mesmo, muita gente aí veio falando para mim que está numa economia imensa, porque não podia sair num centro, num shopping, que já comprava mesmo sem precisar. E agora com a questão da pandemia, as pessoas também até diminuíram esse consumo com roupas, porque vai comprar roupa para ficar dentro de casa, né? Então não faz muito sentido. Então todas essas situações aí são experiências que passaram aí, chegaram até mim, né? Sim. Então, queria muito agradecer a sua participação. Ricardo, só tem uma pergunta. Tesouro Tem. direto. Me desculpa. A Ana, a gente falou um pouco antes ali sobre o Tesouro Direto, que é um tipo de investimento em renda fixa, né? Que você pode investir a partir de R$ 30. Se você quiser saber alguma coisa específica, Ana, você pode depois mandar uma mensagem aqui para Sustentável que eu te respondo, tá bom? Tá certo. Cara, eu só queria agradecer mesmo a sua participação na nossa live aqui. Você é sustentável, foi uma grande honra, né? Ter esse tempo de conversa aqui, de bate-papo. Os diálogos ambientais, ele está perguntando quais os contatos da Sustentável. Você quer falar os É, arrobas? todos os arrobas são arroba sustentável contábil, tudo junto. Eu posso escrever aqui, ó. Vamos ver só um pouquinho. Eu vou mandar ali, e aí, tanto Facebook quanto Instagram é o Sustentável Contábil. Certo? Vocês podem mandar aí perguntas, dúvidas, sugestões, agradecimentos. Certo? Será que alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma dúvida? Muito obrigado também, Juliana, desde já aí essa oportunidade de parceria, né? Sim. Com vocês, com o Labs, são grandes parceiros nossos aqui, é uma honra e uma alegria, eu sempre falo isso, com essa parceria aí do Labs, que é um projeto que eu acredito tanto. Muito obrigada, Carlos, pelo seu tempo, pelas dicas muito importantes, né? Pelo conteúdo também muito enriquecedor. E eu vou deixar, a gente vai publicar essa live provavelmente, e eu vou deixar seu arroba na live para quem quiser entrar em contato com você, quiser dicas e, enfim, quiser consultorias. E, enfim, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigado mesmo, pessoal. Se cuidem aí e se organizem financeiramente. Precisando de ajuda, entre em contato. Tchau, tchau, Carlos. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, Juliana. Tchau, Tchau. pessoal.